Olá pessoal, bom dia, professor André, aula de Química do primeiro ano, tá? Hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica, tá? Em algum momento da nossa vida já tivemos contato com a tabela periódica, mas talvez não nos recordamos aquilo que ela funciona e como que ela é montada. Então, antes de eu explicar exatamente como surge a tabela periódica, eu vou mostrar para vocês aqui um desenho que vocês têm aí na apostila, que é a tabela periódica, tá? A tabela periódica serve para conhecermos todos os elementos existentes no planeta, tá? Eu vou explicar como ela foi formada, mas ela tem todas as informações de cada elemento químico consta nessa tabela. Então tem aí o seu nome, a sua abreviação, tem a quantidade de nêutrons, de prótons, tem a quantidade de elétrons, tá? E ela é formada dessa maneira que vocês estão vendo aí, por uma razão importante, necessária, né? Que ela tenha sido feita dessa maneira. Por isso que quando eu começar a explicação, a gente vai entender por que ela tem esse desenho, esse formato, para que ela foi disponibilizada dessa maneira, tá? Então tá aí, essa é a nossa tabela periódica. Vamos então agora verificar como que ela surgiu a tabela periódica. Olha que interessante, pessoal. O pré-requisito necessário para a formação da tabela periódica foi a descoberta dos elementos químicos, tá? Então, ao longo da história, os elementos químicos foram sendo descobertos aos poucos e a sua importância, a sua necessidade também. Então, a partir do momento que foram descobertos mais elementos químicos, criou-se a necessidade, então, de organizá-los. E é aí que entra a tabela periódica, tá? A primeira descoberta científica de um elemento químico acontece no ano de 1669, tá? Pelo alquimista Henning Brandt. Esse cara descobriu o fósforo, tá, pessoal? Então, o fósforo é o primeiro elemento químico a ser descoberto. Fósforo, que tem como abreviatura o P, né? O P. Então, o fósforo é a base para a construção de toda a tabela periódica. Descobre-se o fósforo e a partir do fósforo, claro, virão os outros elementos químicos que irão dar início à nossa tabela, tá? O criador dessa tabela, pessoal, olha que interessante, chama-se Dmitry Ivanovich Mendeleev, tá? Dmitry Ivanovich Mendeleev. Mendeleev é conhecido como o pai da tabela periódica porque foi ele que desenvolveu esse modelo atual que nós conhecemos da tabela, tá? A primeira divisão dessa tabela era entre metais e não metais, apenas essa, tá? Depois, claro, com o surgimento de novos elementos, a tabela foi aumentando e as divisões também foram modificando, tá? Então, grave esse nome aí, Mendeleev, o pai da tabela periódica. Foi esse cara que criou esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês ali, tá? Como eu disse no início, né, só tínhamos um elemento, que era o fósforo, e alguns metais e não metais foram sendo descobertos aos poucos. No modelo atual, na tabela periódica atual que vocês têm aí na apostila, que a gente compra em qualquer livraria, os elementos químicos, pessoal, não são colocados ali aleatoriamente. Eles estão disponibilizados por uma ordem. E isso é importante a gente gravar. Ele é disponibilizado em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior, ok? A partir do quê? Do seu número atômico. Lembra que a gente viu na última aula de química o que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons, tá? Que tem dentro do núcleo do átomo, tá? Então, quando eu olho na tabela e vejo determinado elemento químico e vejo lá o Z, lembra? O Z, que significa número atômico, eu sei a quantidade de prótons que esse átomo tem. Então, para ele colocá-lo na tabela periódica, para o Mendeleev, né, colocar na tabela periódica, ele utilizou a ordem crescente desses números atômicos, do menor para o maior, tá bom? Importante essa informação. Outro detalhe importante, pessoal, quando eu visualizo a tabela, tá? Olha aqui, vamos subir um pouquinho aqui, ó. Quando eu visualizo a tabela, eu posso observar que na horizontal, que são nas linhas, tá? Eu tenho os períodos, nome importante, os períodos, tá? Então, todas as linhas a gente denomina de períodos, tá bom? E na vertical, vamos subir aqui, ó, na vertical, tá? Que são as colunas, a gente denomina de família,
Vocês vão entender melhor na sequência, tá? Então vamos repetir. Linhas horizontais são os períodos da tabela periódica. Linhas verticais ou colunas são famílias, tá bom? Então vamos lá, olha novamente aí a tabela periódica, tá? Como eu já havia mostrado, vamos entender um pouquinho disso que eu falei agora, tá? Como já expliquei, nas linhas horizontais nós temos os períodos, ok, até aí tudo certo. Mas o que são períodos, tá? Os períodos são as 7 linhas horizontais, tá? Que a gente denomina de K, L, M, N, O, P, Q. Que, como nós já vimos na aula anterior, são as camadas eletrônicas que todo átomo possui, as camadas da eletrosfera, onde são distribuídos os elétrons. Então, cada linha horizontal da tabela periódica representa uma camada da eletrosfera. Então, a primeira linha é a camada K, a segunda linha é a camada L e assim por diante até chegar na camada Q, tá? Então, os períodos, simples, peguei a tabela, olhei, cada linha daquela representa uma camada da eletrosfera, que é naquela estrutura atômica que eu mostrei na aula anterior de química, tá? Mas e as famílias? Acabei de explicar que as famílias são as linhas verticais, então elas estão em maior quantidade. Então, as famílias são o seguinte, pessoal, olha que interessante. A família é composta por elementos que apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, cada linha daquela, os componentes, os átomos que estão ali dentro, os elementos químicos que estão ali dentro, melhor dizendo, têm características, propriedades químicas semelhantes entre si. Por isso que eles são colocados na mesma família, tá? Eles podem ser denominados de elementos representativos, elementos de transição interna e gases nobres. Alguns são mais importantes, outros nem tanto, tá? Mas é só para a gente conhecer o conceito de tudo isso, tá? Então, olha, vamos repetir. Família, cada linha vertical. Os elementos químicos distribuídos em cada família apresentam propriedades químicas semelhantes. Por isso que o nome diz, né, pessoal? É uma família, algo muito próximo daquilo entre eles, tá? O que seriam, então, os elementos representativos ou as famílias? Pessoal, olha que interessante isso aqui. Família A, ou seja, elementos representativos, estão divididos em... Olha que interessante. Na família 1A, tá? Ou seja, grupo 1, família 1A, recebe esse nome porque na última camada da eletrosfera, tá vendo? Ele tem apenas um elétron, então ele é colocado na família 1A. Família 2A estão os elementos que têm na sua última camada 2 elétrons. Por exemplo, aqui, ó, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, tá? O bário, o rádio, enfim. A família 13, ou 1,3, né? Ou 3A, como a gente costuma dizer, é colocado os elementos químicos que têm 3 elétrons na última camada. E assim por diante. Família 4A, 4 elétrons. Família 5A, 5 elétrons. Família 6A, 6 elétrons. Família 7A, 7 elétrons. Então, cada linha daquela ali, tá? É distribuído o elemento químico conforme a quantidade de elétrons na sua última camada, tá? E na última família, se você der uma olhadinha na tabela, você vai ver que tem a família 8A. E você vai falar para mim assim, tem 8 elétrons na última camada. Show de bola, é isso aí. Só que a gente não denomina essa última família, pessoal, de família 8A. A gente denomina de gases nobres. Olha que interessante aqui, ó. Porque os gases nobres, ou a família 8A, eles possuem uma natural estabilidade. Só isso que eu vou falar nesse momento. Eles têm 8 elétrons na última camada e são naturalmente estáveis, tá? Essa questão vai ficar mais clara nas próximas aulas de química, onde eu vou ensinar para vocês as ligações, a importância de estabilizar um átomo. Não vou entrar em detalhe agora para não confundir muito, que essa matéria aqui já é um pouco complexa. Então, depois a gente analisa esse setor aí. Apenas analisem que a família 8A, os elementos químicos têm 8 elétrons na última camada, ok? E possuem uma natural estabilidade. Tranquilo? Então, vou repetir o quadrinho aqui, ó. 1A,
um elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons e assim por diante até a família 8A. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir então. Outra coisa importante, ainda falando da família 8A, que são os gases nobres. Esses aqui são os elementos que o compõem. Se tu olhar na tabela, tu vai ver o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses nomes aí, todos eles na sua última camada possuem 8 elétrons, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Ainda aqui na tabelinha, né, nós falamos que tinha os elementos de transição, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Os elementos de transição, eles são metais duros, possuem alto ponto de fusão e ebulição, são metais, se são metais, consequentemente, conduzem muito bem o calor e a eletricidade e formam ligas entre si. Eu posso pegar elementos metais com metais e uni-los, né? Uni-los. São subdivididos em dois grupos, transição interna e transição externa, tá? Olha que interessante. Os elementos de transição externa possuem elétrons, olha que informação importante, que se movimentam para os subníveis da eletrosfera. Eles caminham entre a eletrosfera. E os de transição interna, tá? Se movimentam nos subníveis internos das camadas. Então, ó, transição externa, os subníveis externos da eletrosfera. Transição interna, subníveis internos da eletrosfera. Detalhe importante, não nos atenham muito a isso, tá? Pessoal, só um detalhe antes de eu seguir. Sugiro que se você tem a apostila aí, e você vai fazendo essas anotações que a minha apostila tem aqui, tá? Que são informações importantes para que você faça depois a atividade lá no final da aula, tá? Então, vamos seguir que vocês vão conseguir entender melhor. Então, olha aqui, ó. Família 1B, né? Ou 11, né? 1B. Estão os metais nobres. O que é o metal nobre? Cobre, prata e ouro. Família 2B, família do zinco, zinco, cárdio, mercúrio. Família 3B, homólogos de terras raras e assim por diante, pessoal. Família 4B, metais tetravalentes. Família 5B, vanádio. Família 6B, família do cromo. Família 7B, do manganês. E a família 8, 9 e 10B, tríades, tá? Ai, professor, eu vou ter que gravar tudo isso? Não, é só para nosso conhecimento, tá? Para a gente poder seguir a nossa aula. Não se preocupem, foquem nos destaques que eu dei aqui na apostila, tá? Pessoal, tá tranquilo até agora? Tá tranquilo. Qualquer coisa assiste de novo, tá? É um pouco confuso, são alguns nomes que não estamos adaptados ao nosso dia a dia, mas que infelizmente temos que, ou felizmente, né, temos que conhecer. Então, prestem atenção no que eu estou falando, façam as anotações na apostila e assistam 1, 2 ou até 3 vezes, se for necessário, tá? Vamos seguir. Classificação dos elementos químicos, pessoal. Os elementos químicos podem ser classificados em metais, eu vou falar mais, ó. Não metais, tá vendo aqui? Não metais e assim por diante. Então vamos seguir pela ordem, ó. Primeira classificação do elemento químico, metal. O que é um metal? Ah, eu não sei que sabe. Sabe porque eu já vi o metal, tu já viu o metal, todo mundo vê metal o tempo todo. Metal normalmente apresenta um brilho metálico. Ah, sério, boa. São condutores de calor e eletricidade, são dúcteis e maleáveis, todos sólidos a 25 graus, com exceção, pessoal, olha que interessante, do mercúrio. O mercúrio é o único elemento metálico da tabela periódica que é líquido, que não é sólido. Lembram? Uma curiosidade aqui. Antigamente nós usávamos aquele termômetro de mercúrio, o pessoal mais da minha geração aí vai lembrar. Esse termômetro de medir febre antigo era composto de mercúrio exatamente pelo mercúrio ser dúctil, ser maleável e ser líquido. Quando exposto a uma temperatura, ele dilatava e ele preenchia o bulbo ali do termômetro. Só um detalhezinho, tá? Então o mercúrio é o único metal líquido. A maioria, como já falei, é sólida, tá bom? Com exceção do mercúrio, claro.
Os metais também constituem a maioria da tabela periódica. Grande parte, praticamente a grande maioria dos elementos ali da tabela são metais, tá? Os mais conhecidos, claro, ouro, ferro, prata, alumínio, cobre e zinco, tá? E como já disse anteriormente, os metais podem unir-se entre si, o que nós chamamos de liga, tá? Ferro, cobre, estanho se juntam e formam novos metais, tá bom? Então os metais são praticamente a base da tabela periódica. Outro detalhe, pessoal. Uma liga metálica, acabei de falar, né? É uma mistura com propriedades específicas que contém ao menos dois elementos. Eu posso pegar o ferro e o cobre, posso pegar o ouro e a prata e vou uni-los, tá? Exemplo, bronze. Como é que é feito o bronze? Através da liga do cobre e do estanho. Latão, cobre e zinco. Aço, ferro, carbono, entre outros. Então, pego esses metais, junto eles, fundo os dois e, claro, crio um novo metal, tá? Os metais, esse que nós já vimos aí no nosso dia a dia, tem algumas características específicas. Olha que interessante. São maleáveis, tá? Posso reduzi-los em chapas, em lâminas, enfim, cortá-los de qualquer maneira, são maleáveis. São dúcteis, tá? Ou seja, tem a propriedade de transformá-los em fios, exemplo, cobre, né? Condutibilidade, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, olha que interessante. Os metais têm uma grande facilidade de perder elétrons. Portanto, eles conduzem a corrente elétrica e o calor. Então, isso eu já expliquei na aula passada. Os fios da eletricidade são compostos de metais por quê? Porque o elétron corre de forma livre ali dentro, entendeu? E faz com que isso se transforme em energia. Por isso, a condutibilidade do metal ela é muito importante, tá? E claro, o metal também brilha. Tá? Os elétrons ficam livres, tá? Na superfície, absorvem e irradiam luz. Por isso, normalmente o metal, quando eu olho para o metal, ele é brilhante, a não ser que pintado, lógico, mas na sua natureza ele é brilhante, tá? Características dos metais, por isso que eu digo, os metais são os mais fáceis de serem identificados, tá bom? E os não metais, tá? Somente 11 elementos da tabela são não metais, viu? A imensa maioria são metais, tá? O que é o não metal? É tudo o contrário do metal. Eles não conduzem calor, não conduzem eletricidade, não são maleáveis e não brilham. Então, tudo que acontece com os metais acontece de forma inversa com os não metais. E aqui a gente coloca na apostila para vocês, pessoal, ó, os principais não metais: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Interessante, olha aqui, ó. Como os não metais são totalmente contrários aos metais e o metal é um condutor de eletricidade, um não metal ele é normalmente utilizado em um isolante ou num semicondutor. Então, até nas instalações elétricas que a gente conhece, nós temos os semicondutores ou os isolantes, que são feitos ou baseados em não metais para serem fabricados. Tá, pessoal? Interessante, né? Outro detalhe, pessoal, ó, falando ainda do hidrogênio, anote essa informação, ó. O hidrogênio encontra-se na família 1A. Por que 1A? Porque na última camada tem apenas um elétron, tá? Por que o hidrogênio merece o nosso destaque? Porque ele é o terceiro elemento mais encontrado na natureza, em abundância. E olha que interessante, pessoal. É o elemento químico mais leve de todos eles. Anota isso que é importante, tá? Carbono, destaquei uma coisa importante para vocês aí, ó. É a substância mais resistente, mais dura da natureza. Por isso que o diamante, que é a joia mais resistente da natureza, é composta por carbono, porque o carbono tem essa propriedade de durabilidade praticamente total, entendeu? Tá? O que mais que vamos destacar aqui? Oxigênio e hidrogênio não temos muita importância. Quero destacar para vocês aqui agora, olha que importante, pessoal. O cloro, tá?
Ah, eu já vi isso aí. É o mesmo da piscina? É o mesmo da piscina, pessoal. Olha que interessante. O cloro pode ser usado no conservante de carne, de comida, alvejante, limpador de piso, de piscina, em laboratório, tratamento de água. Tudo isso é feito com cloro, tá? O cloro livre, ele se apresenta como um gás. E a sua propriedade natural, ela é amarela, esverdeado, pode ser venenoso e até utilizado, pessoal, em armas químicas, tá? Como a gente está vendo agora aí nos noticiários, né? O cloro industrial, o Cl2, tá? Junto com o NaCl, que é o cloreto de sódio, fundido em solução, cria-se o Cl2. Isso aí não tem muita importância para nós, não. Destacamos também o argônio, importante essa informação, é o gás nobre, lembra? Ele é da família 8A, ele tem 8 elétrons na última camada, por isso ele é considerado um gás nobre, e é o gás nobre, entre os 8 que nós conhecemos, o mais abundante, tá? Mais abundante. Mas eu já vi argônio? Já vi o argônio. Olha aqui essa informação, ó. O argônio é utilizado, pessoal, no enchimento de lâmpadas incandescentes. Lâmpada incandescente é aquela lâmpada amarela que nós usávamos antigamente, que esquentava muito, entendeu? Para evitar o contato do filamento, que é aquele negocinho dentro que quando queimava ele arrebenta, tá? Esse filamento ele é feito de tungstênio, ele é fabricado de um elemento chamado tungstênio, quando em alta temperatura com o oxigênio do ar. Então o argônio ele era preenchido ao entorno da lâmpada para que quando o tungstênio do filamento ali se tornasse incandescente, entrasse em alta temperatura, com o contato do oxigênio, ele evitasse esse contato para a lâmpada não estourar. Então o argônio protegia isso, tá? Para quem é mais jovem e não conhece essa lâmpada incandescente, é aquela lâmpada redondinha que tinha um negocinho de rosquear ali, né? Que até hoje ainda se encontra com muito mais raridade, né? A lâmpada amarela que a gente fala, né? E quero destacar também para vocês aqui o mercúrio, já expliquei essa parte do termômetro, é o único que se encontra em estado líquido na natureza, tá? Extremamente leve, né? E é um metal também, né? Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês da tabela periódica era isso que eu gravei, tá? É complexo, são nomes que não estamos familiarizados, por isso eu reitero, destaquem o que eu destaquei aqui no vídeo, na apostila de vocês. Se precisar assistir, assiste novamente, gravem as informações mais importantes e claro, pessoal, a hora que chegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, peraí, aqui, a hora que chegar aqui nas atividades, você vai perceber que tudo aquilo que eu ressaltei que você destacasse vai ser importante para a gente poder responder isso aqui e, claro, nos ajudar lá na frente, tá bom? Basicamente, tabela periódica é isso. Mais um conteúdo de química encerrado. E, pessoal, foquem nas atividades e foquem nos estudos. Fechou? Até a próxima aula, pessoal.